a preocupação com a corrupção está em quarto ou quinto lugar. Não creio que esse seja um fator de definição do voto, mas é importante que a gente lembre que nunca, tanto quanto nos governos do PT, se criaram tantas instituições para combater a corrupção. Alguns institutos, inclusive criados, se voltaram, inclusive, contra militantes do PT. O caso da lei da ficha limpa, a questão do, como é que chama? O combate, a lei antiterrorismo, a lei das delações premiadas, isso se voltou, inclusive, contra o PT. Então, isso não existia no Brasil. Os órgãos de controle, a Comissão de Ética Pública da Presidência, que, aliás, não está funcionando agora, porque tem vários casos que já deveriam estar sendo objeto de investigação e de debate. Além disso, os casos de corrupção que foram apontados em relação ao PT, a maior parte procurou se concentrar sobre o presidente Lula. E agora, depois das decisões do Supremo Tribunal Federal, em que todos os processos foram anulados, fica claro que houve uma grande armação pelos juízes e procuradores da chamada Operação Lava Jato, que, inclusive, não se limitaram a isso, ajudaram também a destruir parte da engenharia nacional, porque, em vez de identificar e punir gestores denunciados por corrupção, ajudaram a quebrar as empresas nacionais de engenharia, que já estavam, inclusive, com mercados no exterior, para que houvesse aqui o ingresso de empresas estrangeiras, algumas das quais, inclusive, o ex-juiz Sérgio Moro prestou consultoria, aliás, objeto de muita investigação. Eu mesmo solicitei explicações sobre o ganho de 300 e tantos, 3 milhões e meio por 80 horas de trabalho, qual foi o serviço, cadê o relatório, enfim, liquidaram também com as empresas nacionais de engenharia. E o presidente Lula está livre de todas as acusações de corrupção. O ex-ministro Palocci, que confessou ter corrompido, acabou delatando seus crimes, não comprovou na sua delação que tenha beneficiado alguém do PT, e os diretores da Petrobras, acusados de corrupção, eles foram todos, alguns já eram, a maior parte, funcionários de carreira, e não foi o presidente Lula que os indicou. Então, alguns foram, inclusive, substituídos já pela presidenta Dilma. Mas Palocci era o ministro da Fazenda e depois coordenador da campanha da Dilma. Ele foi corrupto? Ele mesmo confessou isso, né? Eu não quero ficar agravando mais a situação dele, mas ele confessou que praticou atos de corrupção. Então, houve corrupção no governo do PT? Houve corrupção de pessoas, não o partido como um todo, nem o governo como um todo. Isso está claro, isso já ninguém nunca negou. E o Lula não sabia de nada? E o Lula não sabia de nada? A liderança do partido não sabia disso? Foi enganada por essas pessoas? Eu acho que nem o Lula, nem a Dilma, nem o próprio sabíamos disso. Foram enganados, então. Foram traídos. O Lula já cansou de dizer isso. Como que num governo que tem milhares de servidores, você vai fazer o acompanhamento de cada um e saber se ele está fazendo algum ato ilícito ou não? É impossível você ter. Nós tentamos fazer controles, como eu falei aqui, vários tipos de controle, para reduzir as possibilidades da corrupção em órgãos públicos. Agora, as pessoas, individualmente, em todos os governos, sempre aparece alguém. E eu quero lembrar que a questão da corrupção sempre foi utilizada indevidamente, sem provas, muitas vezes, para derrubar governos populares. Quero lembrar o caso de Juscelino Kubitschek, o caso do ex-presidente Getúlio Vargas, do João Goulart, todos eles, de alguma maneira, acusados de corrupção, dando margem a um movimento de opinião pública que levou ou ao suicídio, no caso do Getúlio, ou a tentativa de desmoralização do ex-presidente Juscelino depois que deixou o governo, e a derrubada por um golpe
civil-militar do ex-presidente João Goulart, que eram todos presidentes que procuravam imprimir mudanças no país, questionando o sistema oligárquico, dominante, patriarcal, que ainda vigora, infelizmente, aqui no Brasil, e que foi sensivelmente revigorado pelo governo Bolsonaro. O senhor acha que o caso do sítio de Atibaia pode voltar a ser um alvo? Esse assunto, na sua visão, é esclarecido? Eu acho que ele já era suficientemente esclarecido, até por coisas que as denúncias se desmoralizavam. A história dos barcos eram os pedalinhos dos netos da dona Marisa. Quer dizer, muita coisa ali foi inventada, algumas delas beiravam o ridículo, e foram suficientemente esclarecidas depois que o Supremo Tribunal Federal se debruçou. Mas não tinham os pedalinhos? Mas não tinham os pedalinhos? Não. Tinham os pedalinhos, tinha os pedalinhos, mas os pedalinhos não eram doados por ninguém e não tinha aquela dimensão que iria estar como se tivesse um barco lá no lago. Então, todas essas questões que hoje pululam, às vezes, como fake news, elas foram devidamente esclarecidas. E talvez, pela impossibilidade de debater os problemas reais do país, a campanha do Bolsonaro e de outros possam tentar navegar nessas águas, mas não tem a menor credibilidade mais na população. Nós estamos tranquilos com relação a isso. Isso não será um fator de desgaste das nossas candidaturas, nem da candidatura do ex-presidente Lula, ao contrário.